Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nessa terça-feira da 12ª semana do tempo comum, nós escutamos em si uma situação adversa entre Ló, então Abraão, logo Abraão, em relação às terras e ao modo deles conciliarem. É interessante nós refletirmos que sempre há um jeito de nós resolvermos as coisas. E é preciso que a gente peça a Deus o discernimento e a sabedoria, para saber o melhor modo para fazer com que as coisas estejam no seu devido lugar. Assim entenderam. Havia terra que poderia ser parcializada e cada um poderia seguir com os seus rebanhos para não ter aquelas tensões. A parte principal não pode haver contendas entre nós, porque somos irmãos. Do mesmo jeito que não pode haver contendas entre aqueles que fizeram parte do Antigo e do Novo Testamento, também a nós não pode haver contendas. Tudo que nos acontece, nós precisamos olhar e entregar para Deus. Nunca querer resolver as coisas por si, mas sempre na oração. Para não viver em contendas, não viver em divisões, não viver em discórdia. É claro, aquilo que é o pecado não é para nós, de maneira nenhuma. Por isso que a nova vida pede para nós, para que realmente se conclua, para que seja a vida de Cristo, que nós nos dissociemos com tudo aquilo que são as obras infrutíferas da carne. As pessoas do passado, as ocasiões do passado, os locais do passado, porque senão eu não darei conta. Não é possível viver uma nova vida sem que eu corte todos os elos com a vida velha. Claro, estarei no meu trabalho, nos estudos, com pessoas de pensamentos diferentes. Mas cada dia mais meu coração vai estar cercado para que eu não me perca, para que eu não me separe do Senhor, para que eu não desista dele, para que eu não caia nas trevas, vivendo sempre na luz, confiando sempre no Senhor. No Evangelho de hoje, uma grande exortação. Nós bem sabemos que o caminho do Cristo, como Ele mesmo disse, não é de facilidades, é de sacrifício. Haja vista a sua entrega por nós na cruz. Olha como o nosso Mestre viveu o que Ele fez por nós. Do mesmo modo, nossa vida também será um sacrifício. Com uma alegria constante, é claro, alegria dos santos. Porque nós estamos a caminho da vida eterna, a caminho do céu. A porta, ela é estreita e não mudou. Tentam modernizar a porta. Dizer que essa porta pode ser mais larga para que entre de tudo por essa porta. De maneira nenhuma. Não é possível alargar a porta. O Senhor deixou claro que ela é estreita. E muitos insistem que a igreja mude, que os pensamentos da doutrina, tudo aquilo que foi dito pelos santos mude, os costumes mudem, para que a gente possa mais facilmente passar pela porta. Não. Não é a porta que tem que ser alargada, não é a igreja que tem que mudar,
quem tem que mudar somos nós. O nosso coração deve mudar. A gente não tem que adaptar Deus aos nossos modos. A gente tem que mudar para que realmente a nossa vida agrade a Deus. Quando a verdade é anunciada, infelizmente, muitos acham pesado demais. Desde o tempo de Cristo. E olha que era o próprio Deus falando. Desse modo, hoje não vai ser diferente. Porque é mais fácil seguir esse caminho largo. O Senhor está dizendo para nós que o caminho aqui do mundo, o caminho da perdição, ele é largo e espaçoso. Então você vai tranquilo, no sentido ilusório da coisa. São Basílio, grande santo, ele diz para nós que Satanás ele não pode tornar o inferno atraente. Não tem como tornar o inferno atraente. Chamas e chamas e chamas eternas, não tem como isso ser atraente. Então o que ele faz? O caminho, ele coloca umas florzinhas, um perfuminho, umas seduções, um docinho, umas amostras ali de como seria, mas é tudo mentira. Então é isso. A propaganda de Satanás é muito boa. Ele é formado em marketing PhD. Ele sabe, assim, deixar a coisa atrativa. As tentações são assim. A tentação não é um negócio doloroso. Se fosse doloroso, a gente não caía. A tentação é uma coisa demais de sedutor. Demais. Você se sente quase obrigado a cair. A carne ali é tentada. E como nós não vamos cair nessas armadilhas? Os nossos olhos precisam estar na verdade. E eu, para passar na porta estreita, preciso me adequar. Então, é toda uma luta mesmo. É uma academia da salvação. Para você passar pela porta estreita. Renunciando, convertendo, rezando, adorando Jesus. Felizmente, tem gente que já entendeu que precisa rezar, mas não reza. Já entendeu que precisa, pelo menos, mais uma missa na semana, fazer adoração ao Santíssimo. Porque Deus tem chamado, mas não faz. É preciso que a gente entenda, olha, Deus está chamando a gente a se preparar mesmo, de verdade, porque a porta é realmente estreita e nós precisamos nos adequar enquanto é tempo, porque quando o Senhor chamar não adianta, não vou conseguir passar, Senhor. Enfim, foi avisado, o Evangelho foi proclamado, anunciou o seu coração. O Senhor a cada instante tem nos chamado a realmente converter o que ainda precisa ser convertido, mudar o que ainda precisa ser mudado, para que a gente verdadeiramente possa agradá-lo de todo o coração. E é bonito saber que o cristão, ele é aquele que faz obras que escandalizam o mundo. Nós sabemos, é uma regra de ouro, você vai fazer para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você, com amor, com toda a caridade. Mesmo que sejam pessoas difíceis, você vai fazer com caridade, com amor, com entrega. Tem gente que fala, mas eu fiz tudo certo, mas não fez com amor. Você tem que fazer com amor. No seu trabalho, com amor. Pode ser uma coisa, pequena, um detalhe, mas faça com amor. Mesmo que seja ali doloroso, e sobretudo se é doloroso. Porque o que transforma as coisas é o amor depositado em cada uma delas. Precisamos fazer tudo para louvar o nosso Deus de todo o coração. Acerca da porta estreita, nós escutamos nessas últimas semanas falar sobre o perdão, tudo isso, a questão do julgamento, ontem. E a gente precisa entender essa reconciliação, porque se a porta é estreita, eu não vou passar com pessoas nas minhas costas, com um monte de coisa nas minhas mãos. Não dá. Eu preciso me desapegar em si. Desapegar não é você simplesmente viver sem nada, porque nós vamos precisar de coisas para viver, enfim. Vamos precisar de dinheiro e tal. Mas essas coisas não vão me possuir. Elas não podem possuir o meu coração. Eu tenho que ser livre. Olhar para tudo isso e saber que realmente o meu bem mais precioso é o supremo bem. O Deus que me sustenta, o Deus que é o meu todo. Há alguns anos eu conheci uma jovem, seus 18, 19 anos, e descobriu um câncer. E ela sofreu muito. Já tinha sido desenganada, mas ela lutava, conseguiu uma recuperação. Daqui a pouco o câncer aparecia em outro órgão, e assim foi uma luta constante. Chegou momentos assim de ápice de dor. Só que tudo isso aconteceu depois que ela entendeu que ela precisava ser mais de Deus. Ela precisava viver mais pelo Senhor. Então ela olhou para os jovens da comunidade e falou, nossa, ninguém reza, preciso fazer alguma coisa. Ela começou a fazer as orações, rezar o Santo Terço. Depois de um ano, o câncer foi descoberto. E aí, o martírio da família.
o pai chorando constantemente, a mãe sofrendo demais, e a irmã dando um testemunho de firmeza para poder ajudá-lo. E os verdadeiros amigos foram aparecendo, porque é nessa hora que você descobre quem de verdade está contigo. E ela foi ofertando suas dores para Deus. Ela foi entendendo que ela precisava glorificar por tudo. E mesmo com a doença, ela aprendeu a olhar a simples flor, o nascer do sol, as pessoas, e agradecer a Deus por tudo. No momento em que os médicos disseram, olha, se a gente não fizer alguma coisa, em 3 horas você morre com essa infecção. Era uma intervenção super difícil, mas ela simplesmente confiou. E no momento que era mais complicado, ela como que escutou de Jesus que o Senhor iria salvá-lo. E ela começou a gritar de alegria naquele momento, que o Senhor realmente ia salvá-la. Ela foi colocada num lugar à parte para morrer, como ela entendeu, mas ela testemunhou: Deus vai me salvar, eu vou passar. E passou. Saiu dali com alegria, testemunhou por todo o hospital e seguiu. Só que ela dizia que ela tinha que se preparar para o momento que o Senhor ia chamá-la. Esse final de semana eu estive numa missão com os jovens. Foi uma alegria imensa poder pregar para os jovens em Minas Gerais, uma cidade muito querida. E nesta madrugada sonhei muito assim com jovens e tal, e jovens que diziam: vou entregar a minha vida. E foi nessa madrugada que esta jovem partiu. Logo pela manhã, antes das primeiras orações, eu fui avisado da sua morte. E eu lembrei que eu perguntei para ela numa live que nós fizemos juntos, qual foi o maior milagre que ela pediu a Deus? E aí você imagina, a cura. Ela falou assim: o maior milagre foi amar Deus sobre todas as coisas, até mesmo que a minha própria vida, que a minha própria família e que os meus próprios sonhos. Ela mostrou que realmente a porta é estreita, e nós não passaremos pela porta estreita sem amar Deus realmente sobre todas as coisas, todas as pessoas, tudo que nós temos. Então essa Santa Missa eu ofereço por essa jovem e também por todos os outros que estão sofrendo em leitos hospitalares. Às vezes nós reclamamos por tantas coisas pequenas da vida, e quando nós vemos alguém sofrendo tanto, a gente dá uma despertada para aprender a louvar. Eu perguntei a ela: o que você diria para uma pessoa sofrendo neste momento, com uma doença como você ou qualquer outra dificuldade? Ela disse: confie em Deus, se alegre, adore, oferte, louve. E foi assim que ela venceu. Ela morreu em casa, não morreu no hospital. Ela realmente venceu a doença, porque a doença não foi um divisor de águas no sentido dela se afastar de Deus. Ao contrário, fez com que ela abraçasse mais a cruz. O sofrimento passou e agora a eternidade ela pode viver junto de nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos a Deus a graça de nos convertermos, já que a porta é tão estreita. Eu preciso lembrar que estreito também o lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso ser tão humilde para poder conseguir me esconder no lado aberto dele, para um dia estar para sempre com ele. Peçamos que a Virgem Santíssima nos ajude, segure as nossas mãos e nos conduza para poder confiar no Senhor, não cair nas armadilhas do mundo, que quer que nós sejamos a cada dia mais iludidos e optemos pela largueza da perdição. Possamos confiar cada dia mais e suplicar a misericórdia infinita de Deus em nossas vidas.